Hoje a presença é do terapeuta, facilitador da técnica de renascimento, Vinícius Lopes. Vinícius, nós falamos ontem, você falou a respeito do renascimento, todo o seu processo, inclusive, de chegada a essa terapia, de como ela teve um grau de efetividade tão bom que você aderiu a ela. Agora, fala-se muito no renascimento como uma abordagem para tratamento de traumas. Sim, Como sim. é que isso funciona? Porque ele destampa os porões da consciência? O que é? De certa forma é isso mesmo, né? Ah, é? Imagina assim, né? Se a gente olhar para uma criança, a gente vê que ela está mais viva, né? Que ela está... E de certa forma, ela não aprendeu tanta coisa no mundo, né? Às vezes não aprendeu coisas ruins também sobre ela, sobre a vida. E os traumas, de certa forma, eles são aprendizados ruins, né? E o próprio nome já diz, aprender, né? De prender. Você também, num trauma, você está reprimindo alguma emoção. Então, vou dar um exemplo. Imagine que, naturalmente, a criança ela é livre para expressar suas emoções. Então, ela está, quando ela precisa chorar, ela chora. Se ela está com raiva, ela fica com raiva. E está alegre, fica alegre, né? Ela passa pelas emoções e vive elas e expressa completamente. Agora imagine que ela chega num determinado momento que ela aprende com os pais que alguma emoção dela é ruim. Então, por exemplo, o pai pode chegar e falar, olha, para de chorar, isso é feio, você vai ser uma pessoa ruim se você ficar chorando. E naquele momento, se a criança absorve aquilo ali que o pai está passando, é como se ela instalasse na mente dela uma crença, algo que ela começa a acreditar agora. Uma crença, e nesse caso, uma crença limitante, porque ela vai estar se limitando agora. Ela não pode mais expressar aquele choro. Ela tranca aquilo dentro de si, né? Isso, ela tranca aquilo. E é legal a gente também assim ver que a respiração tem uma conexão com isso. Então, se você vê uma criança chorando, né, ela abre bem um bocão e fala, e chora, né? Para ela parar e não sentir isso, ela tem que travar a respiração dela. Né? Então, trava a respiração, paro de sentir isso. Para quê? Para agradar papai e mamãe, que naquele momento é quem ela confia e quer a aprovação, o amor deles, enfim. E aí, imagina essa criança agora vivendo ao longo da sua vida e toda vez que acontece algo, porque ela vai passar por frustrações, ela vai se sentir triste, só que ela não se permite sentir isso. É como se dentro de nós, toda vez que isso vem, aí a gente vai escondendo, até que isso vai ficando muito grande. E isso vai crescendo, vai deixando a vida mais pesada, né? Então, o renascimento, ele ajuda a gente a acessar tudo isso, não só... Sem passar pela razão, né? Porque ele não é uma coisa consciente. Assim, não é uma coisa racional que a gente vai sentar para compreender, assim, vai haver essa compreensão, mas ela vem de uma forma irracional, intuitiva. E aí, na respiração, ela acessa todas essas emoções e libera elas, e nessa liberação há compreensão, né? Há integração também. E é isso. E aí a pessoa se sente mais leve, né? Certamente. Sim, né? com certeza, mais leve, mais viva, né? Como um estado assim de uma criança, né? Uma criança, se você vê, apesar de ela passar por essas emoções, mas ela está sempre viva. Há outras situações além de trauma, há outras questões além de trauma que, de uma certa maneira, se resolvem com o renascimento? Sim, claro. Inclusive, assim, eu mesmo já presenciei de pessoas que às vezes estava com uma dor no estômago, e aí foi lá, fez o renascimento, passou. Talvez porque estivesse somatizando alguma coisa, né? Sim, a maioria das nossas doenças, né, elas são psicossomáticas, né, vêm de pensamentos. Às vezes nós estamos com o corpo tenso no nosso dia a dia e não temos a consciência que estamos com ele tenso. Sim. Então você vê, isso é uma inconsciência, né, porque de verdade todo mundo quer ser feliz e viver bem. Então para que a gente fica tenso? Entende? Então é um comportamento inconsciente. É inclusive um hábito também, né? Um condicionamento. Um condicionamento inconsciente, porque quando isso vem para a consciência, é como se a gente tivesse assim, imagine você está com a mão no fogo, aí você não está sentindo fogo, mas se você sente fogo, automaticamente seu corpo faz isso, porque é ilógico, né? A gente viver dessa forma, se a gente viver em sofrimento, é sem lógica. Então por isso que quando vem para a consciência, as coisas mudam.
né? A presença hoje é do facilitador de renascimento Vinícius Lopes. Voltamos já. Voltamos com a presença do facilitador de renascimento Vinícius Lopes, terapeuta renascedor. Vinícius, nós estamos falando de renascimento, eu assisti algumas práticas de renascimento, de repente as pessoas estão lá fazendo aquela respiração orientada, daí a pouco explode num pranto convulsivo, um pranto convulsivo. O que é isso? Reação com coisas que ela está vivendo internamente, né? Eu não sei dizer assim, de fato, porque realmente assim, a pessoa que está lá vivendo de repente, ou a pessoa que está ali junto... Mas elas conseguem racionalizar sobre o que estão chorando, ou assim, vem simplesmente uma angústia e a vontade de chorar? Nem sempre isso vai haver uma compreensão a nível intelectual, nem sempre. Às vezes vem uma emoção, mas você não sabe de onde vem, né? Mas existe uma compreensão que está maior ainda, tipo assim, você, ao viver aquela emoção, existe uma coisa assim, poxa, passei por isso, eu posso, sabe, passar, eu consigo conviver com essa emoção, eu aprendi a lidar com ela. Esse é o grande aprendizado, você lidar com as coisas que estão aí dentro. Mesmo que isso não venha assim, agora eu venho a resposta para a minha vida, né? Às vezes a gente quer isso muito, né? Mas identifica e aprende a dissociar-se, né? Ver aquilo um pouco de fora, né? A lidar com ele, a surfar esta emoção. É diferente, porque a gente tem uma tendência de negar as emoções que a gente considera ruins, que a sociedade julga como ruim ou considera negativas, né? E a gente tem essa tendência, então vou negar isso. Só que quando a gente nega, a gente não resolve o problema. Joga debaixo do tapete. Joga por debaixo do tapete, isso vai ficando no corpo. Então a respiração, ela ajuda com que a gente surfe esta emoção. Entendi. Eu gosto dessa palavra porque representa bem isso. No budismo fala em identificar e associar, e dissociar. Quando você sente uma emoção e vive essa emoção, você está identificado. Quando você sente a emoção e percebe essa emoção, você está dissociado, como se você estivesse olhando de fora. A abordagem do renascimento, ele vai fazer com que você viva perceba essa emoção. Perceba. E assim, existe também esse conceito, se você não é emoção, se você se percebe como não é emoção, né? Qual é o problema de você viver? Entende? Você não é emoção, exatamente. Porque o que acontece muito, se a pessoa olha dissociado, aí às vezes cai em algumas armadilhas. Tá. Então, eu olho dissociado, eu não sou emoção, então não vou viver a emoção. Entendi. Entende? Mas ela está aí no seu corpo. Então, se você não é, qual é o problema de você viver, então? Entende? É porque eu acho que eu sou. É meio que o pensador e o pensamento, né? Só que, assim, o que eu gosto do renascimento é porque essas compreensões, a pessoa, por mais que a gente explique, olha, você não é, a pessoa não consegue entender isso no fundo do coração. E a respiração ajuda ela a lidar com isso e ela mesma vai ter a sua própria... Isso de uma maneira orgânica, né? Sem racionalizar, sem passar ela vai ter essa compreensão da sua própria experiência. Sem passar pelo filtro intelectual. Isso. Sentir, é o sentir. Isso, é isso aí. Isso envolve, inclusive, a ruptura com as crenças limitantes. Sim, também, porque se a gente pensar, né, a gente consegue abordar um assunto de diversas formas. Então, quando a gente está falando de crenças limitantes, a gente está falando também de emoções reprimidas. E só para assim, as pessoas que não conhecem, assim, o que é crença limitante? Crença limitante é aquilo que a gente acredita sobre a gente, ou sobre a vida, sobre qualquer coisa, e que nos limita. E é muito comum em todas as pessoas, assim, praticamente, né? No nosso cotidiano. Dinheiro não traz a felicidade. Entende? Então, você acabou de criar uma crença sobre o dinheiro, né? E crença limitante é legal assim, você perceber, ninguém nasce assim já com essas crenças, né? A maioria delas. Então, a gente vai aprendendo. A educação e a socialização vão nos impondo também. E tudo que a gente pode aprender, a gente pode desaprender também, né? Se a gente olha para o dinheiro é um pedaço de papel. Aí tem gente que olha para esse pedaço, vamos supor, né? Nesse caso, seja um pedaço de papel. A pessoa olha para ele e fala, isso não presta. O outro fala, o outro já pode até falar, isso me traz felicidade. E olha também que armadilha. Porque em ambos os casos é só um pedaço de papel. Entende? E aí,
é importante a pessoa perceber que aquilo que ela acredita vai determinar a experiência que ela vai ter na vida. É interessante isso. No que diz respeito às crenças limitantes, o mesmo se diz respeito às mentiras pessoais, né? São crenças limitantes, né? Mentiras pessoais são crenças limitantes, né? Usado esse termo principalmente assim para aquelas coisas que a gente acredita sobre a gente. E eu gosto dessa Sobre frase. o auto-julgamento. Porque dá logo um choque às vezes na pessoa, né? Ainda mais para quem diz, não, eu sou muito honesto com os outros, eu falo a verdade e tal, mas às vezes a pessoa não é honesta com ela mesma. O meu defeito é ser honesto demais. Mas às vezes ela não é honesta com ela, né? Às vezes ela não se valoriza, às vezes ela deixa de seguir os seus sonhos para tentar ajudar os outros, mas uma ajuda que às vezes realmente assim não está contribuindo, uma ajuda de dependência para ela se sentir valorizada. Entende? Então isso tudo está estruturado em uma crença, em algo que ela acredita sobre ela, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem melhor. Então vamos supor que ela acredita que para ela ser uma pessoa melhor, para ela ser uma pessoa melhor do que ela precisa da aprovação dos outros. Entende? Então ela vai fazer de tudo para ter a aprovação dos outros. E aí ela perde a oportunidade de reconhecer quem ela é. Entende? Independente da aprovação de um outro, não. Porque às vezes você deixa de fazer o que é melhor para você e às vezes até para o outro, para tentar corresponder a uma aprovação dele. Ou seja, que é mais parecer do que ser. Isso. Né? Isso. E para muitos aí começa o inferno. É isso aí. A preocupação com os outros. É isso aí. Agora, depois que a pessoa se conscientiza, aprende, todo o efeito benéfico que é o exercício, que é a prática do renascimento permite, proporciona, ela pode fazer isso como atividade regular dela doméstica? Isso é um exercício a ser cumprido? Sim, depois que ela passa assim, por um curso de formação, onde ela vai vivenciar bastante essa prática do renascimento, né? Bastante também vivências terapêuticas, né? Aí sim, ela pode fazer com ela mesma, se ela sentir que é o momento que ela já consegue, né? Ela sim, pode sim. E é algo muito prazeroso e legal de ser feito, né? Né? Então, quer dizer, cumprido o estágio de aprendizado, é um recurso que ela passa a ter para si, para usar no sentido da sua saúde e do seu crescimento, do seu desenvolvimento pessoal. É importante até falar assim para as pessoas por que não é recomendado a pessoa fazer sozinha de início, porque às vezes ela pode vivenciar algo muito forte que esteja guardado. Pode ser uma bad trip, pode ser uma viagem. É uma bad trip. Né? E aí ela tem uma reação ruim a partir disso. Sim. Né? Legal. Eu quero agradecer muito, Vinícius, sua presença aqui explicando para nós e compartilhando conosco esses conhecimentos. Eu que agradeço o convite por estar aqui. É isso, minha gratidão. A presença do facilitador de renascimento, ele é terapeuta renascedor, Vinícius Lopes. Até já.